Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 445. É a Gênese, Sinais dos Tempos, capítulo 18. Então, dando-se sequência, Só que nós vamos aqui retornando a questão de número 19, finalizando ela, para darmos sequência na questão de número 20. Kardec assim nos orienta: a unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos, a serem evitados, como tratamos já dessa questão nos vídeos anteriores, mas retornando apenas para darmos sequência na questão de número 20. Então, que divide os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. É lamentável, mas é isso que se vê na atualidade. Mas não devemos nos desesperar, porque depois da tempestade vem a bonança. Mas é preciso entender que em meio à tempestade, nós só conseguimos entender o momento que chega, o momento da chegada da bonança, se em meio às intempéries, às tempestades, se nós agirmos com paciência, com aceitação, com humildade. Se em meio à tempestade agirmos com paciência, com resignação, com aceitação, com humildade, nós conseguimos sim, depois que a tempestade se dissipa, nós conseguimos sim entender, enxergar a bonança. Caso contrário, não. Quantos milhões de seres em meio à tempestade se desesperam, se matam? Não é verdade? Se desesperam, se matam. Outros matam, outros são agraciados, se assim posso dizer, são agraciados por diversos tipos de enfermidades, mas agraciados
Sim, porque não podemos nos esquecer que nada nos acontece por acaso. Às vezes, para conter a nossa impetuosidade, aquilo que nós alimentamos eclode em nosso organismo, tanto físico quanto espiritual. Enfermidades nos levando à impotência, à impossibilidade, mediante o processo evolutivo. Por isso, agraciados. Quantas pessoas que, viciadas na guloseima, são beneficiadas de repente pela úlcera estomacal, úlcera intestinal. Mas logo, devido à precipitação, procuram se libertar daquela úlcera, mal sabendo que aquela úlcera ali se encontra na condição de protetor, de anjo da guarda daquele indivíduo em processo de evolução. Porque enquanto se faz presente a úlcera, a pessoa não bebe, a pessoa não fuma, a pessoa diminui a guloseima. Mas assim que ele se liberta da úlcera, obviamente, por falta de raciocínio, ele volta à guloseima, aos desregramentos da vida, o que naturalmente o faz com que venha a se sucumbir. Por isso é preciso paciência. Mediante as intempéries, mediante a tempestade, tudo passa. Dias melhores virão. Ou melhor, dias melhores que o momento atual em que nós nos encontramos, impossível, porque este é o momento mais importante em toda a nossa evolução. Devemos agradecer a Deus constantemente por este momento maravilhoso em nossa evolução. O ontem já ficou para trás. Amanhã está por vir. É uma incerteza. Nós temos certeza do que vivemos ontem. Nós não temos certeza do que viveremos amanhã. Nós temos certeza do dia de hoje. Por isso a doutrina dos Espíritos nos recomenda hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Sabendo a doutrina dos Espíritos que o dia mais importante é hoje. Porque hoje nós acertamos o dia de ontem. Hoje nós programamos o dia de amanhã. Então, o dia mais importante é o dia de hoje. Por isso, nós podemos dar sequência
na, na questão de número 20, na Gênese, quando Kardec continua assim nos esclarecendo. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas. É natural, faz parte da evolução. Um progresso geral. Imaginemos um progresso moral geral. No mundo todo, no seio, no âmago de cada instituição, no seio, no âmago de cada princípio inteligente que se encontra na face da Terra em processo de evolução. Mas não nos perturbemos, porque este momento já se encontra próximo. Ele já se faz presente no coração daqueles que, de certa forma, conseguiram compreender os desígnios de Deus trazidos e delegados por nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós. Um progresso geral que não se podia realizar senão fora do círculo das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuram impelir a humanidade por esse caminho. Em diversas épocas, homens de escola fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuram impelir a humanidade por esse caminho. Deus nunca nos deixou órfãos. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nunca nos abandonou. Durante todas as épocas, durante todos os séculos, desde quando o mundo, pelo princípio inteligente, passou a ser habitado. Deus tem enviado, nosso Senhor Jesus Cristo tem enviado ao seio da humanidade seres de escola, seres luminares, justamente para que a humanidade, para que todos nós não nos esqueçamos do misericordioso, da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Mas ainda, muito jovem, ela se conservou surda. Mas ainda, muito jovem, ela se conservou surda. Isso que quer dizer que todos os enviados de Deus, todos os enviados por nosso Senhor Jesus Cristo, ao seio da massa, ao seio da humanidade. A humanidade não só os ignoraram, como também os trucidaram, os decapitaram.
levando muitas vezes esses luminares às fogueiras, transformando seus corpos em tochas, onde as labaredas de fogo, o compromisso era consumir aquele corpo que ali se encontrava. Outras vezes levados às grilhotinas, decapitados, a cabeça do resto do corpo. Quantos milhões de seres foram decapitados? Quantos milhões de seres foram levados aos circos e devorados pelas feras famintas, as quadrúpedes, ali enviado por aqueles que se consideravam bípedes, mas não diferente da atualidade, porque a humanidade tem se feito surda, muda e cega, mediante todos os ensinamentos, não generalizando, porque se nós pararmos para analisar, dentre 100% da humanidade, 5% da humanidade seguem à risca os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo e delegado a toda a humanidade. Mas 95%, mesmo detentora da fraternidade, da solidariedade, da compaixão, mesmo assim, esse número, 95% da humanidade, imantados e intoxicados, se encontram pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo ciúme, pela inveja, pela impaciência, pela intolerância. São incapazes de refletir, de raciocinar, que as situações pelas quais se encontram, enfrentam, são situações necessárias à evolução, mas pelo excesso de toxinas, obviamente as pessoas, a cegueira, a surdez, a mudez, não permite com que a pessoa haja com bom senso, usando a lógica, agindo racionalmente, quando muito irracionalmente, se assemelhando-se muitas vezes ao irracional, onde a inteligência encontra-se num estado letárgico, num estado cataléptico, num estado de hibernação, num estado rudimentar. O que nós lamentamos,
porque na condição que a humanidade se encontra, obviamente, super amparada, protegida por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca a desamparou. Quando em todas as épocas, sempre emissários enviou-os para que nunca esquecessem o caminho que levam a Deus. Naturalmente, têm perdido o endereço de si próprias. Mas é assim mesmo. Não devemos, de certa forma, lamentar. E sim procurar entender que cada qual é natural, se perde de acordo com a plantação. Então, quantos milhões de seres Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tem enviado para o alento, para o consolo? Quantos milhões de seres Deus e nosso Senhor Jesus Cristo tem enviado a esta arena, a esta seara, para amparar, para sustentar, para consolar a humanidade. Então, a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem, ela se conservou surda. E os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída no pedregulho. É o que nós estamos acabando de dizer. Todos os ensinamentos, tudo que os espíritos de escola trouxe à humanidade, que ofereceu à humanidade, de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os ensinamentos. É natural, não generalizando, mas 95% da humanidade. Obviamente, elas, por esse motivo da infância, por muito jovens ainda, ignoram até o ano de 2023. Por isso, têm colhido de uma forma assim muito amarga, muito azeda. Têm enfrentado tempestades que muitas vezes não se sentem merecedoras. Repetindo, mas ainda muito jovem, ela se conservou surda. A humanidade se conservou e ainda 95% continua surda aos ensinamentos que eles ministraram, todos esses seres enviados por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade tem se mantido cega, surda e muda. Por isso nós não podemos, em momento algum, julgar uns aos outros.
Por isso a humanidade jamais deve julgar a Deus como o responsável pelas desditas em sua trajetória evolutiva. Ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída no pedregulho. É óbvio que em meio ao pedregulho, a semente ali lançada, tende ela a morrer. Porque vem o sol escaldante, esquenta o pedregulho, matando a semente. Essa semente é o conhecimento, as leis do Criador. O pedregulho é o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, que ainda encontra-se no seio da humanidade. Esse é que é o pedregulho. A semente são os ensinamentos, as leis, os desígnios do Criador. Vamos para o próximo vídeo.